Você já parou para pensar que talvez muitas das ideias que você tem sobre você não tenham nascido em você? Pense por alguns segundos. Quando você diz, eu não sou bom o suficiente, eu sempre estrago tudo, eu nunca consigo terminar o que começo, como você tem certeza de que essas ideias realmente são suas? E se na verdade elas apenas tivessem sido repetidas tantas vezes que você passou a acreditar que era verdade? Essa pergunta ela parece ser desconfortável, mas ela tem um poder de mudar completamente a forma como você olha para a sua própria história, porque ninguém nasce acreditando que não é capaz. Ninguém nasce acreditando que não merece ser amado. Ninguém nasce acreditando que precisa provar o valor o tempo todo para os outros. Essa forma de enxergar a vida, elas foram construídas. E muitas vezes essa construção acontece sem que você perceba. E é sobre exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade e esse espaço aqui é para aquelas pessoas que desejam compreender a vida além das aparências. Aqui a gente não vai buscar aquelas respostas prontas, não é esse o objetivo. A gente vai buscar sempre ampliar a consciência que a gente acaba vivendo nas experiências do dia a dia. É o tipo de reflexão que, se fizer sentido para você, eu quero que você aproveite e se inscreva aqui no canal, porque todos os dias a gente vai ter um vídeo aqui que vai expandir sua consciência. E será uma alegria para mim caminhar com você nesse processo de pura expansão. Imagine agora uma casa. Antes de existir a pintura, antes de existir janela, antes de ter decoração, existe uma fundação. Depois vem os tijolos, ali um a um. Nenhum tijolo parece importante quando é colocado, certo? Mas com o tempo, eles vão ali se transformando na casa inteira. A nossa consciência também é construída assim. Ela não aparece pronta, ela vai sendo formada aos poucos. Uma frase, um olhar, uma experiência, uma comparação, um elogio, uma crítica, um medo, uma conquista. Tudo isso vai colocando pequenos tijolos na construção da maneira como a gente passa a enxergar nós mesmos. E o mais curioso é que quase nunca a gente percebe essa construção acontecendo. Imagine uma criança de 5 anos. Ela passa ali a tarde desenhando. Quando ela termina, ela corre ali toda feliz para mostrar o desenho dela. Ela não quer aprovação, ela quer compartilhar a alegria dela de ter criado o desenho. Então o adulto olha rapidamente e diz: que desenho feio. Talvez esse adulto nem estivesse tentando machucar. Talvez ali tivesse distraído até. Talvez tenha falado até sem pensar. Mas a criança, ela não possui a estrutura emocional que o adulto possui. Ela não escuta apenas uma opinião sobre um desenho. Ela pode começar a construir uma opinião sobre ela mesma. Sem perceber, um pequeno tijolo foi colocado ali. Talvez aquilo que eu faço nunca seja bom o suficiente. Agora imagine, esse tipo de experiência, ela não acontece de uma única vez. Imagine que ela se repete. Se repete em casa, se repete na escola, entre amigos, em diferentes momentos da vida. Pouco a pouco, novos tijolos vão sendo acrescentados, até que um dia aquela criança ela cresce, já não questiona mais aquela ideia, ela apenas vive a partir dessa ideia. Deu para entender? E é exatamente aqui que mora uma das maiores ilusões da nossa mente. Depois de muitos anos vivendo dentro dessa construção, a gente esquece que ela foi construída e passa a acreditar que ela sempre existiu, como se aquela forma de pensar fosse a nossa própria realidade.
mas não é. É apenas a casa que fomos construindo ao longo da nossa vida. E talvez essa seja uma das descobertas mais libertadoras que alguém possa fazer. Porque aquilo que foi construído também pode ser compreendido. E tudo aquilo que pode ser compreendido, ele pode começar a ser transformado. Existe uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu converso sobre consciência. Quem escreveu a primeira versão da história que você conta sobre você? Pense nisso. Quando você diz, eu sou inseguro, eu não consigo confiar nas pessoas, eu sempre preciso agradar todo mundo. Quem escreveu essa história? Será que foi realmente você? Ou você apenas foi reunindo experiências e transformando cada uma delas em um tijolo dessa construção? Percebe? Quanto mais tempo a gente vive dentro de uma casa, mais ela parece natural para a gente. Nós já sabemos onde fica a porta, os corredores, a janela. Nem pensamos mais sobre aquilo ali. Com a consciência acontece exatamente a mesma coisa. Depois de muitos anos pensando a mesma maneira, nós paramos, na verdade, de perceber o que a gente pensa. Passamos apenas a acreditar. E existe uma enorme diferença entre acreditar em um pensamento e reconhecer que ele é apenas um pensamento. Talvez nesse momento você esteja percebendo algo que é muito importante. Talvez algumas ideias que sempre apareceram fazer parte até da sua personalidade, na verdade são apenas conclusões que você aprendeu a repetir sobre você. E isso agora muda tudo. Porque se uma ideia foi aprendida, ela também pode ser reaprendida. Se uma interpretação ela foi construída, ela também pode ser ampliada. E aqui nasce um grande detalhe. Não porque podemos apagar o passado, mas porque não precisamos continuar construindo o futuro com os mesmos tijolos. Percebeu? Eu gostaria de fazer agora um convite para você. Enquanto você me ouvia, alguma lembrança apareceu na sua mente? Alguma frase que você escutou muitas vezes? Alguma experiência que marcou a forma como você passou a se enxergar? Se fizer sentido para você, escreva aqui nos comentários. Qual foi uma frase ou uma experiência que influenciou agora, com essa consciência, a maneira como você se vê hoje? Compartilhe apenas aquilo que fizer sentido para você e que você se sentir confortável para compartilhar. Talvez a sua reflexão ajude outra pessoa a perceber que ela talvez sozinha não consiga compreender. Agora eu quero propor um exercício agora muito simples. Durante o restante agora do seu dia, observe os seus pensamentos. Observe aqueles pensamentos automáticos que surgem ali na sua mente. Quando perceber um deles, não aceite ele imediatamente como verdade. Apenas pergunte: eu nasci pensando assim? Ou eu aprendi a pensar dessa forma? Não tenha pressa de responder. Apenas observe. Porque toda transformação ela começa quando você deixa de viver no automático. E existe uma notícia que eu considero profundamente libertadora. A consciência, ela não é uma prisão. Ela é uma construção. E toda a construção, ela pode passar por uma reforma. Uma reforma não acontece derrubando tudo de uma vez. Ela acontece substituindo aos poucos aquilo que já não sustenta mais a vida que a gente quer viver. Assim também é com nossa consciência. Não é uma mudança brusca, é um processo. Um novo pensamento, uma nova interpretação, uma nova escolha, aquele novo tijolinho ali. E quando você vai percebendo, a casa continua sendo sua, mas já não é mais aquela casa de lá de trás. Se essa reflexão ela fez sentido para você, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Talvez com alguém que está carregando há muito tempo histórias sobre si mesmo, que nunca parou para questionar o que está carregando dentro. E se você deseja continuar ampliando ali a sua consciência, se inscreva aqui no canal. Todos os dias a gente tem aqui um encontro, eu e você. Meu desejo é que esse espaço, onde você se encontra nesse momento, ele amplie em você esse olhar para dentro, para que você expanda ainda mais a sua consciência. E eu quero terminar deixando uma última pergunta. Não para você responder agora, não é isso,
mas para levar você quando esse vídeo terminar. Se muitas das ideias que você tem sobre você foram construídas ao longo da vida, quais delas já não merecem mais continuar fazendo parte dessa casa que você chama eu? Obrigada por caminhar até aqui comigo. Até o próximo vídeo.